Olá, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez no podcast aqui da CISA, Santo André Empreende, onde nós contamos a história das empresas aqui da região, né, como é que eles começaram, como é o trabalho deles. E hoje nós estamos aqui, a honra de estar recebendo aqui, eu falo a honra de um grande amigo, né, que independente do trabalho e tudo mais, nós temos uma amizade aí já de longa data, de 15 minutos que nós nos conhecemos, né? Então uma grande amizade aí, para não falar que a gente já conhece há décadas, né, o Fernando? Estava 15 minutinhos aí que a gente se conhece, e aqui no Santo André Empreende, nós temos aqui o Fernando Gomes, né? O Fernando Buissa de Barros Gomes, mais conhecido como Fernando Gomes, que é o proprietário do Colégio Pentágono e também do Colégio do Polígono. São duas escolas extremamente tradicionais aqui na região do ABC. Elas estão com 65, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui, 63 anos já de empresa, quer dizer, mais do que uma vida, né? É mais do que uma vida, né, Fernando? Exatamente. Brincadeira, e o Polígono também beira uns 30 já. Então, são duas empresas sólidas aqui na região do ABC que geram centenas de emprego e milhares de reais aí de impostos e contribuição para a cidade de Santo André. E para todo mundo que trabalha lá e tudo mais. Então, o Fernando aqui, ele pôs aqui, bastante coisa para falar, mas nós vamos falando aí depois, né? Que ele é formado em Direito, que não estava escrito aqui, mas ele é formado em Direito, né? Na Faculdade de Direito São Bernardo do Campo também. São os três filhos, né? O Conrado, o Daniel e o Murilo, não nessa ordem, né? Mas são os três meninos lá, são três meninos fantásticos, que já estão trabalhando na empresa, né? Há muito tempo já. Há muito tempo já trabalhando lá na empresa. Então, quer dizer, você acredita que, como alguns empresários e outros, a grande maioria não tem essa sorte de ter o herdeiro trabalhando na empresa. Isso é uma coisa extremamente importante nos dias de hoje, para ter a continuidade numa empresa de 63 anos, né? Que fundada pelo seu pai, né? O Eufli. Meu pai e minha mãe. O seu pai e sua mãe, o Eufli Gomes e a professora Rose, que, por sinal, encontrei com ela outro dia, está inteirona, né? 94 anos. 94 anos lá, dona Rose, né? Parabéns, viu, dona Rose? Parabéns, viu? Né? Então, Fernando, eu vou deixar aqui, basicamente, eu perguntar para você, né? O Colégio Pentágono, hoje conhecido Colégio Pentágono, que todo mundo conhece, ele nasceu como escola preparatória, né? E 63 anos atrás. Então você não conta toda a história, mas conta esse pedacinho da época da escola preparatória, porque depois mudou de nome de novo, e depois mudou de endereço, e foi crescendo, e abrindo outras unidades. Então vamos de etapas aí. Me fala, conta para nós aqui da escola preparatória aqui do... Então eu vou te contar uma curiosidade. Vamos lá. Vamos lá. No dia 2 de... Meu pai e minha mãe namoravam, né? E o seu Giacinto Tonhato, que era o dono daquela casa na Avenida Dom Pedro II, 339, onde hoje fica o McDonald's, ele disse para o meu pai e para minha mãe que ele não alugaria a casa para eles porque ele não acreditava em homens solteiros. E meu pai falou, por isso não. Calma, eu me caso. Então calma, né? Eu me caso. E no dia 25 de janeiro de 1961, né, ele se casou. Só para mais uma curiosidade, dia 27 de outubro do mesmo ano de 1961, ou seja, 9 meses e 2 dias depois veio o garotão aqui. Mas assim nasceu a escola preparatória Dom Pedro II, porque antigamente você precisava fazer a admissão para entrar no ensino fundamental. Então, para entrar nas boas escolas daquela época, as estaduais, que era o Américo Brasiliense, as boas escolas, né? Você tinha que fazer exame admissional. Então, né? A minha mãe, professora de matemática, francês, português, meu pai, história, geografia, eles montaram um curso preparatório lá com mais ou menos 10 alunos, né? E isso foi crescendo. Evidentemente, surtiu efeito. A casa era muito grande, né? Para você ter uma ideia, eu nasci naquela época, poucas pessoas tinham carro, e o Jacinto tinha 2 carros, e eram aquelas barcas enormes, né? Então, meu pai transformou a garagem na casa dele,
e foi ter toda a escola na casa sede, vamos dizer assim. Então era muito grande para 10, 12 alunos. E aí foi se tendo algumas ideias. Aí, se você quiser, eu faço a evolução disso. Não, né? vamos. Eu vou ter que pôr aqui, porque é o seguinte, né? Você depois. Mas aí depois ela, naquele mesmo prédio, ela mudou de. Ela mudou de nome ou mudou de vocação? O que aconteceu nesse período aí, pouco mais para frente? O que aconteceu? Precisaram-se de escola novos. Química, né? Precisaram de novos professores. E aí foi lá ser o professor de matemática, o professor Carlos Galante, tá certo? E o professor de química, o professor Rubens Correia Leite. E eles, nesse meio tempo, falaram, nós temos uma vocação, veja aquela época, né? Nós temos uma vocação para ensino técnico tão grande, sendo que a Volkswagen, GM, Ford, tudo aqui no ABC, né? E aí um dos cursos que foi escolhidos, né, na época, um curso difícil, foi o curso de Química, como sendo o primeiro curso técnico de Química no ABC. Então, montou-se a Escola de Química Industrial do ABC. Isso, que é a continuação da escola preparatória. Exatamente, porque a preparatória era de dia e à noite começou a funcionar o Química. Em 62 já. Já curso técnico. Já curso técnico. E aí a primeira turma de Química se formou em 1965. E aí foi a vocação da escola montar outros cursos que foram sendo necessários, que nem mecânica, eletrônica, né? Química. Então foram saindo vários outros cursos, tudo voltado para a indústria automobilística e para a indústria que gira em torno da indústria automobilística. Aqui, né? A indústria aqui do ABC, quer dizer, a química ainda tem aqui o polo petroquímico, né? Baço, aí tem tudo cheio aqui, a Ródia, né? Souza, tá cheio de indústria química. O que você falou, a Baço, tinha antigamente a Tintas Coral lá. Tintas na Coral. Avenida do Estado, que tinha aqui. Então, tudo indústria química, que ainda hoje é extremamente forte aqui no Grande ABC, apesar da gente falar bastante de indústria metalúrgica, montadora e tudo mais, a indústria química aqui no ABC é extremamente forte ainda. Muito grande. Então, esse é o início do que depois veio se tornar a escola técnica, que é o Colégio Pentágono. Né? Que aí quando é que o colégio mudou? Aí, porque ele ficou tão grande, aí mudou o nome ou teve alguma outra coisa? Não, teve outra coisa interessante no meio. Meu pai, naquela época, era muito... Ser funcionário público ganhava melhor, ganhava bem. E meu pai passou num concurso de supervisor de ensino. Né? Minha mãe sempre professora. E aí eles decidiram vender a escola. Eles venderam a escola para um grupo de 5 pessoas, 5 sócios, né? Que o Pentágono é uma figura de 5 lados. Isso. Tá certo? E meu pai, o Rubens e o Carlos ficaram com uma parte. Ainda retiveram uma parte da sociedade. E aí eles trocaram o nome para Colégio Pentágono. Escola Técnica Pentágono. Quer dizer, é isso aí, né? Por causa dos 5 donos, é legal. 5 donos. Curiosidade para saber mas por tem que o mais nome, uma curiosidade também. Eram 5 donos e na época se falavam em 5 cidades, não falava mais só ABC. Falava ABCDM. Então, são 5, servindo 5 cidades que eles tiveram a ideia de pôr o Colégio Pentágono. E aí, isso aí foi legal. E quando foi isso daí? Isso mais foi ou menos, em 1968. 66, perdão. 66. Tá bom, isso é sempre na inovação, né? Sempre. Você tem que fazer, né? Porque na época, né, você pensar... Existia muita escola técnica aqui, ou na época... Poucas escolas técnicas, poucas. Tinham cursos variados, algumas escolas começando, mas tinham mais escolas... propedêuticas, né? Não tinha escola técnica, éramos nós mesmos. E as escolas que nasceram junto com iniciativas do governo, né? Tem essas escolas do governo. Escolas do governo, o Senai, essas coisas assim depois. Essas necessidades pela qualificação de mão de obra fizeram essas outras escolas aparecerem. Mas o Pentágono é a mais antiga, com certeza. Até hoje, né? Essa parte técnica vai até hoje, né? Essa parte técnica vai até hoje. Então, hoje você pode fazer o curso técnico e curso normal? Como é que é hoje?
hoje lá no Pentágono? Hoje no Pentágono você tem alguns cursos que você pode fazer ele concomitantes. Você tem ele que você, por exemplo, vai fazer o ensino médio, você faz o ensino médio concomitante com o ensino técnico de alguma área que você escolher, né? Ou você já tem o ensino médio concluído, você entra para fazer exclusivamente o curso técnico. Então, quer dizer, se você fizer o curso técnico concomitante com o colégio normal, é isso, né? Isso. O colégio normal, quando você formou, você já formou com uma profissão. Formou técnico já. Já técnico, você já pode trabalhar em qualquer canto. Aí já especializado, sei lá, o curso, informática, mecânica, essas coisas assim, né? Informática, ainda de química, mecatrônica, química. Você já sai formado. Você sai com uma especialidade. Já para ir trabalhar, vai para o mercado de trabalho. E ele é meio que modular também, viu, Evanson? Por exemplo, se você vai ter uma aula de eletricidade, você já tem um certificado que você pode mexer na área de eletricidade. Depois, você conclui o curso, por exemplo, de eletrônica, quando você termina todas as certificações. Ah, que legal isso. Então, quer dizer, eu penso que quem está nos assistindo e tem um filho aí, vai fazer isso, a profissão, tudo mais, ele já faz uma escola do normal, que é o colégio normal, médio, né, hoje, né? Médio. O médio, faz o médio, junto com o técnico, já sai de lá já formado e já com uma profissão, né? Quer dizer, você já começa a vida já logo acabando o colégio, lá já antes de entrar na faculdade, você já tem uma profissão. E tem uma curiosidade grande, né, você que trabalha, você que convive com todos os empresários aqui através da CISA, tem uma curiosidade. O Brasil precisa de mão de obra qualificada. Exatamente. Ele tem dificuldade em qualificar mão de obra. Isso é muito importante, porque aquele rapaz que está trabalhando num chão de fábrica, por exemplo, a partir do momento que ele ganha uma certificação, uma qualificação, ele sempre tem um upgrade dentro da empresa dele ou de outras empresas, né? Então, a qualificação, a renovação, o estudo é muito importante. A gente sabe que não podemos parar de estudar nunca, né? Isso é verdade. Reciclar, trabalhar, estudar é eterno, né? Isso é sempre, né? A gente aqui vai fazendo todas essas coisas aí. Quer dizer, você já quer um pouquinho só dessas coisas aí que a gente fez. E aí o Pentágono, aí que vocês... Isso tudo vocês ainda estavam aqui na Avenida Dom Pedro. Tudo na Avenida Dom Pedro, e uma parte também na Xavier Toledo, na Rua da Delegacia. Já era uma segunda unidade. Já era a segunda unidade. Já a segunda unidade. De Pentágono. Aí vocês... Como é que vocês decidiram sair daqui de onde vocês estão e ir para aquele prédio grande que vocês têm ali, que tem frente para 2 avenidas gigantes aqui em Santo André, que é um marco, né? Você passa na avenida, você vê o nome lá, Colégio Pentágono em cima do prédio, lá é um marco de 2 avenidas aí que vocês estão. Como é que foi essa passagem de uma casa que você pode falar que podia ser grande mesmo, mas perto daquele prédio é uma casa minúscula. De uma casa minúscula para um prédio gigante igual aquele. A casa ela ficou um pouquinho maior porque nós edificamos um prédio de 3 andares atrás da casa. Esse já era um terreno próprio, não era do Tonhato mais. Eu lembro disso aí, que depois era uma escola. Ele existe até hoje lá. Depois foi o polígono lá. E aí o que aconteceu? Meu pai sempre, português, meu pai diz o seguinte... Que homem que não tem dívida não evolui. Então, ele Quem não deve não tem. Quem não deve não tem. Ele gostava de empreender. E meu pai sempre investiu muito em imóveis. E meu pai, nós vimos uma pesquisa do Mapping. E o Mapping escolheu Santo André para montar a segunda loja do Mapping, né, que só tinha lá em São Paulo, em virtude do ticket médio do trabalhador daqui de Santo André. E escolheu uma avenida com um rio no meio, cheio de árvores, sem nenhum tipo de construção, edificação lá. E meu pai falou assim, essa avenida aí vai virar depois que o Mapping vier. E meu pai comprou, a princípio, um terreno de 20 por 80, né? E depois comprou o terreno ao lado de 10 por 80. E ficou o terreno lá. Aí ele falou, não, eu vou construir, eu vou procurar empréstimo do BNDES. Aí eu já era o diretor financeiro nessa época. Isso é 79 ele comprou o terreno. E aí fomos atrás do BNDES. O BNDES falou, vocês
fazem 30% aí que a gente empresta o dinheiro. Quando a gente tinha feito 30%, eles não emprestaram nada. Não emprestou nada. Nada. Nós demoramos aí de 79 a 85 para construir o prédio todo com recurso nosso. Ainda bem, melhor ainda. Recurso da própria escola. Foi muito melhor até, no final da história. Muito melhor. Foi muito difícil, muito difícil. Só conseguimos nos estabilizar depois que entrou o Collor. Foi antes do Collor. O Itamar. Não, foi o Itamar. Não, o Itamar veio depois. O Itamar veio depois do que Collor. É ministro até hoje. Vou lembrar daqui a pouco. Mas aí nós começamos a pensar no que fazer com os outros prédios, porque sabíamos que nós tínhamos construído um nome dentro daquelas 2 unidades. A Xavier Toledo e a Dom Pedro eram muito próximas à estação, né? Então as pessoas iam muito a pé. E a gente sabia que se nós saíssemos dos imóveis, entregássemos os imóveis, eles acolheriam outra escola, porque estava pronta para ser escola, né? Não tinha mais outra coisa para ser. Sai uma escola, entra outra, né? Alugada. Não. E aí nós decidimos, e entramos a fazer com o ensino fundamental 1 e 2, na Dom Pedro, onde começou toda lá com a escola Dom Pedro. Fundamental 1 e 2, e decidimos fazer o polígono na Xavier Toledo. Quer dizer, que aí já é uma outra escola que vocês montaram, com outro nome, tudo aproveitando o imóvel que já existia para não deixar vago o imóvel para que outra escola não entrasse no lugar. Quer dizer, isso é uma decisão estratégica, né? Tanto é que nós só entregamos o prédio da Xavier Toledo agora na pandemia. Nós entregamos aquela unidade. Está sem alugar até hoje. E dentro da Dom Pedro, nós começamos o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino acadêmico, que é o ensino que não tem técnico. O acadêmico é o colégio normal, igual a gente conhece por aí. Colégio normal. Nós fizemos isso, aí o Fundamental 1 e 2 cresceu, nós fomos para Dom Pedro com o ensino médio, aí ficou 1 e 2 só aqui, né? E essa foi a história até que o Jacinto Tonhato decidiu vender aquela casa. Decidiu vender para fazer Aí quem comprou decidiu fazer um McDonald's. Isso. Quer dizer, você, nesse período todo, porque nem você está falando, vocês tiveram uma decisão estratégica de manter um prédio lá, apesar de vocês terem saído, de manter a criação de mais 2 unidades, né? Porque vocês fizeram um prédio novo, que seria a unidade, virou a unidade principal, é isso? Sem dúvida. Aquele prédião lá, o grande. E aí vocês continuaram, ao invés de devolver estrategicamente, vamos tocar mais 2 negócios. Quer dizer, vocês soltaram um negócio novo, que foi o polígono, em 85, né? Mais ou menos. 85, 86. Mais ou menos, que eu anotei aqui. E continuou, e o colégio dos pequenininhos, né? Do fundamental, é isso? De criança, 1 e 2, De criança, né? Isso. Então, mas vocês tiveram uma outra coisa que hoje é uma coisa que é normal. Você vê vários por aí. Mas em 1900 quer ver? Eu tenho anotado aqui, né, que vocês fizeram em 95. Olha só quanto tempo atrás isso daí, né? Acho que foi a primeira do ABC, a primeira escola bilíngue do ABC. Sem dúvida nenhuma. O McAndrew. McAndrew. Era um ensino para os Era do pequenininho, né? Pequeno, fundamental, é isso? Não, nem fundamental. Era para o ensino, como que fala? Antes do fundamental, do prédio, jardim, para que aquela criança, com seus 2, 3 anos, já se familiarizasse com a língua, né? Então, nós montamos o McAndrew também na Dom Pedro, ali do lado da onde havia aquele... Perto do Fleury. Onde é o Fleury hoje. Do lado, era do lado. No outro quarteirão. É isso aí. E aí nós montamos o McAndrew. Eu tenho dúvida se foi em 95 ou se foi em 93. Bom, mas foi nessa época. O que foi considerado uma inovação, né? É o que a gente fala, né? Você vai estar sempre inovando no negócio, né? Você tem que pensar estratégias. Vocês fizeram as estratégias das unidades, aí essa inovação aí de... Hoje é normal você ver escola bilíngue, né? Mas em 93 ou 95, ninguém nem sabia o que era isso. A dificuldade era fazer com que o pai entendesse o que nós estávamos propondo, né? Então, e de onde veio essa ideia? Então, você lembra disso daí ou não? Eu lembro.
A Jane tinha as crianças muito pequenas, né? E ela falava que queria fazer alguma coisa. A mulher do Zé Luiz também queria fazer alguma coisa. Falou, vamos montar uma escola, né? Vamos montar uma escola, um tipo de um berçário, jardim, bilíngue. Aí fomos a São Paulo estudar o mercado. O mercado era promissor já em São Paulo. Em São Paulo já existia algumas escolas, outra, né? Poucas. E aí nós tivemos essa ideia de montar a escola bilíngue. Foi, a princípio, um grande sucesso, mas a coisa mais difícil era ter o pai entender que era importante. A importância daquilo naquela época, 92, 93. Né? E quem estudava lá também, muito, muito bacana, eram as pessoas que vinham para o Brasil para trabalhar nessas empresas que nós mencionamos, e a criança não sabia falar português. Então ela entrava nessa escola para se familiarizar com o português. Ela fazia o caminho inverso. O inverso, né? Mas muito legal, foi muito bem. Quer dizer, mas você vê, né? A gente como empresário, tudo tem seu tempo também, né? Foi uma inovação que acredito que foi antes do tempo, né? Foi. Porque hoje você vê várias escolas, né? Tem várias, tem até franquias de escola bilíngue e assim por diante. Então, foi uma inovação antes do tempo, né? Foi. E durou mais ou menos quanto tempo? Eu falei que durou bastante até, durou uns 5 anos, mais ou menos 10 anos. Foram 10 anos de existência do McKenzie. É bastante, né? Também, né? Aí era uma coisa que era caro, né? Era um produto caro. Era um produto caro para manter, né? E as pessoas não viam aquilo como um produto bom. Então, não fechavam as contas, né? Aí você sabe melhor do que eu que conta que não fecha. Empresário tem que fazer conta, né? Pensar, acreditar no negócio, fazer, investir, tudo mais, mas também tem que 1 mais 1, tem que dar 2 e não pode gastar mais que 2. Tirando como o seu pai dizia, né? Quem não deve não tem, mas tudo tem limite também. Os bancos aprenderam que tem que dar um limite pro cara. Tudo tem que ter limite, não tem jeito, né? Não tem jeito. E aí também uma coisa que já que nós estamos falando de empreendedorismo, né? Aí em 2000 nós tínhamos os padres, os freis, tinham uma escola lá no Parque Novo Oratório, uma escola muito grande, que eles diziam que tinha mais de 1.000 alunos, 1.500 alunos, tudo mais, e que eles não queriam tocar mais. Aí ficamos lá na escola por um tempo e assumimos aquela escola em 2000. 2000, aquela lá? 2000, eu lembro disso, de Parque Novo Oratório. Era uma escola que, de fato, tinha 1.500 alunos, mas com 780 bolsistas 100%. Que era negócio é negócio. O negócio do padre, né? Trazer e tudo mais. Escola beneficente, né? Então, aí nós ficamos muito tempo lá. Difícil de fechar a conta. Né? Um prédio muito grande por dentro e por fora. Muita manutenção. Muito antigo, muita manutenção. E estamos lá até hoje. Né? Com uma quantidade razoável de alunos do ensino fundamental 1 e 2, jardim integral. Continua lá com a escola, né? Continua com a escola. E a ideia de ir para outras cidades que vocês foram, né? Quando é que foi isso aí? Como é que foi? Conta um pouco para a gente como é que foi a decisão ou como é que foi, decidiu ir para lá, essas oportunidades aí apareceu, veio do zero, como é que foi? No início, pouco antes do meu pai reassumir o Pentágono, o Pentágono tinha uma unidade na Bahia, em Salvador. Do colégio aqui, tinha uma unidade na Bahia. E tinha uma unidade no Rio de Janeiro. Né? Mas aí, quando nós chegamos aqui, analisamos, as 3 unidades davam prejuízo. Então, vamos fechar Salvador, fechar o Rio de Janeiro e ficamos só com Santo André. O Pentágono em si nunca saiu de Santo André. Quem saiu foi o Polígono, que foi para São Bernardo. Que abriu outras, nunca com o nome Pentágono, mas era Pentágono, né? Sim, mas a empresa, né? A empresa era tudo da família. Mas já que época que os 5 Pentágonos, né, que saíram da empresa, mais ou menos? Né? Meu pai voltou para a administração, só tinham 2 sócios, o seu José Gomes e o Amadeu Felipe Salomão. Quando meu pai entrou, meu pai falou, eu quero a administração. E meu pai entrou com 10% e cada um deles tinha o restante, os 45%.
Aí meu pai foi dando jeito na escola, foi dando cara de professor, porque os dois eram engenheiros, nenhum era professor. Então tinha diretor para tudo quanto era lado. Meu pai chegou, mandou todo mundo embora. Deu uma rapa, uma limpa. Mandou todo mundo embora. A escola começou a subir. Você vê isso em 76. Em 79 nós já tínhamos comprado o terreno que você mencionou, né? Ali na Ramiro Leone, em Fernando Prestes. Então, saneou todos os problemas dentro da escola e começamos a administrar. Ele era o diretor e eu ficava de diretor financeiro, assistente. Ficava como diretor de uma unidade junto com ele, mas eu era muito novo, eu tinha 18 para 19 anos, então ninguém respeitava, né? Os professores velhos de casa não conseguia, chegando a novidade. Mas aí essa situação foi até o ano de 1979, quando meu pai decidiu comprar a parte do Amadeu. Aí ficou 50% do seu José Gomes e 50% do Amadeu. E eu agora, recentemente, há uma questão de 10, 11 anos atrás, eu comprei a parte do seu José Gomes. Hoje só a minha família é a mantenedora do Colégio Pentágono. É mantenedor que usa o termo, né? O termo é mantenedor, né? É isso aí. Fê, eu vou voltar depois para a escola, mas como todo mundo aqui que já esteve aqui, até a gente, inclusive aqui, né, na CISA, é um trabalho voluntário, eu sei que você também, por natureza, aí você também já fez vários trabalhos voluntários, inclusive nós começamos junto, praticamente, no Núcleo de Jovens Empreendedores aqui na época era o Ciesp São Bernardo, porque ainda não tinha o grupo aqui em Santo André. Não, fomos nós que montamos o grupo. Depois aqui, né? Aqui em Santo André nós é que montamos. Mas começou com a gente lá, você também, nesse trabalho voluntário aí que fazia junto ao Ciesp, né? E nas associações de classe que você pertence da área da escola, né? Como é que você vê esse trabalho? O que você acha desse trabalho? Como é que você vê isso daí? E a participação, para a gente incentivar quem está nos assistindo, de que é importante participar do voluntário e das entidades de classe e assim por diante. A importância é imensurável, né? Porque você faz um network bem razoável com isso, né? E conheci outros donos de escola, conheci pessoas importantes aqui dentro da nossa cidade, né? Porque nós éramos de fato jovens empresários, né? Era o núcleo dos jovens empresários. Tudo tinha 30 anos, mais ou menos. Na verdade, nós não éramos já tão jovens quando nós montamos o grupo, mas éramos o expoente das nossas empresas naquela época. Tudo, né? Perto dos 30 anos, gente. Ainda é jovem, vai. Ainda é jovem. Vamos calcular. Mas é que, na verdade, nós assumimos muito cedo nossos negócios, né? Meu pai me colocou com 15 anos para trabalhar, com 16 anos eu trabalhava na gráfica já, né? Então, dentro dessas coisas, o que veio trazer para nós? Como eu fui uma pessoa que morei um tempo fora de Santo André, eu não tinha amizades aqui dentro de Santo André. O grande momento que todo jovem tem de fazer amizade é no ensino médio. Né? É onde se arruma as namoradas, nas faculdades onde se casa. E naquela época eu não tinha grandes amizades. Então, fui fazendo amizade com algumas pessoas. Foi quando eu entrei para o núcleo, eu e você começamos, inclusive, né? E aí fomos convidando alguns amigos, por exemplo, amigos da faculdade que já eram empresários, como Eugênio. Então a gente foi montando o grupo, César dessa volta, todo esse pessoal. E a gente foi, o Gustavo, e montamos um grupinho ali de 20 pessoas. 20, 22. Mais até, acho que chegou a ser mais, acho que eram 28. Chegou até mais. Tinha gente bacana pra caramba. E isso não só fez com que a gente tivesse uma amizade, tivéssemos um objetivo, nós visitávamos as empresas grandes, não sei se você lembra, fomos na Pirelli, fomos em... Todas as empresas gigantes multinacionais eram visita para aprender, né? Para olhar, para ver e conversar. Então, aquilo foi muito importante na minha vida. Eu acho que a entidade de classe é o que norteia todo um grupo de pessoas a tomarem decisões acertadas. Porque você, independente dessa do Ciesp, vocês têm a sua que vocês participam,
Que é a das escolas, né? Que é a AESP. A AESP, né? A Associação das Escolas Particulares. Como é que? Associação das Escolas Particulares do ABC. É isso aí. Né? Eu e o Elton era um jovem dono de uma escola lá no outro lado, eu não vou lembrar o nome dele. Nós decidimos montar e fomos convidando algumas pessoas, entrou a própria Osvana, que já foi nossa vice-presidente. Já foi vice-presidente, vice-prefeita. A Osvana foi presidente várias vezes da AESP. Acho que hoje também. Acho que ela é presidente ainda. Quem vai à AESP hoje é o Murilo, que frequenta o Murilo. Mas teve em São Paulo também grandes brigas, né, com o Ciesp, com a criação de novos sindicatos que queriam ser os representantes das escolas particulares. Então teve o Zé Aurélio, tem nome de ícones que passaram por essas entidades que só fizeram crescer, né? O Benjamin agora, há pouco tempo, se foi, mas teve muito tempo à frente do Ciesp, então são entidades muito importantes. Eu acredito em entidades que nem o ACISA, que nem o Ciesp, que nem a AESP, que nem o Núcleo de Desenvolvimento Empresarial, que veio para dentro da CISA, nada mais normal do que isso acontecesse, né? Que daí montou o núcleo de paralelo, porque nós começou o núcleo de jovens de empresários lá do Ciesp São Bernardo, aí nós criamos paralelo depois o núcleo de desenvolvimento empresarial, aí já era da ABC, já tinha gente do ABC inteiro, e paralelo também foi o da CISA, núcleo dos jovens aqui da CISA, que era mesmo para Santo André mesmo. Depois de todos esses daí, as pessoas, cada um da sua cidade, o núcleo de desenvolvimento empresarial durou 10 anos, mas serviu para dar base para vários hoje que estão tocando as entidades participaram do núcleo. Você quer ver uma coisa importante do que eu te falei do núcleo de desenvolvimento empresarial? Nós tivemos, num determinado momento, uma ideia de eleger um vereador. Você se lembra disso? Lógico. Então. Que é uma das coisas que eu ia falar aqui também, né? Então, você veja a importância daquele momento, né? Nós, os jovens empresários, decidimos, numa mesa no Rosas, né, fazer um vereador. Decidimos que nós deveríamos participar da política. E nós, surpreendentemente, para todos os trabalhou bastante, organização, planejamento. Para todos os partidos, aquela época era dominado pelo PT, surpreendentemente SDB, nós... Vocês escolheram o meu nome e nós vencemos a eleição de 2000. É isso aí. Quer dizer, mas isso é um planejamento, né? Foi uma conversa, uma ideia que teve, depois de diversas reuniões, até escolher o seu nome dentro do grupo, porque tinha outros empresários que gostariam também de participar. E aí nós fizemos uma conversa interna lá e conversou, e aí chegou na unanimidade do seu nome, e aí foi para a rua, né? Planejamento e trabalho. E deu sucesso. Para você ver a importância de como nós somos importantes, e unidos nós fizemos uma situação inimaginável para qualquer uma pessoa que estava de fora. Ninguém acreditou em nós. É isso mesmo. Né? Você lembra bem, né? Porque era tudo novinho. Tudo moleque. Não, isso aí foi em 99, porque você tomou posse em 2000, é isso? Foi em 90. Nós trabalhamos em 98 e 99. Né? Trabalhamos bastante em 98, 99, isso. Mais 99. E em outubro de 99 nós ganhamos com 2.982 votos, se não me engano. Bastante voto até hoje. Para uma pessoa que nunca tinha feito política, que eu acabei de dizer que eu não era tão conhecido aqui dentro do ABC, foi também onde eu me projetei um pouco mais como político, como empresário. Tivemos a participação de todos vocês dentro dessa vereança, né? Com opiniões, com discussões até do que eu faria como vereador, né? Não, foi um grupo foi muito bom, foi uma experiência muito boa e espero que a gente consiga, aqui não pode, né, no podcast falar as coisas assim, mas que nós estamos fazendo novamente esse projeto, né? Porque as pessoas têm que
a população tem que ter pessoas de confiança lá como representante delas, né, no legislativo e assim por diante. Então, é um projeto que nunca acabou, o núcleo ele se espalhou, mas ele ficou espalhado em diversas entidades. Sem dúvida. Então, quando precisa, agrupa, até a semana passada, uma grande parte desse pessoal estava junto num projeto. Na sua primeira eleição para presidente da CISA? Aqui na CISA também. Na CISA. Também o grupo ajudou bastante, trabalhamos bastante na primeira eleição, a primeira disputa e assim por diante. E era bastante disputada naquela época, você ganhou... A eleição foi boa. Foi legal. Foi bem legal aí. O que eu costumo falar, né, voltando um pouco na política, é que tem muita gente que fala assim, eu não voto, eu não acredito em política. Tem uma frase que aí reclama clássica, dos que estão aí. É clássico. Querendo ou não querendo, vai ter um político sentado naquela cadeira. Você tem a opção de escolher um cara bom. Você escolhe um cara que seja legal para você. Um cara que seja representativo. Né? Então, querendo ou não querendo, vai ter um prefeito, vai ter um vice-prefeito, vão agora ter 27 vereadores. Então, eu não vou votar em branco, ou vou votar nulo, porque ninguém me representa. Não interessa, vai entrar alguém lá que vai representar alguém. Vai representar ele. Né? E querendo ou não, vai representar alguém. Então, se você tem se a única opção que você tem é votar, por que você vai jogar fora uma opção como essa? Né? É isso mesmo. Então, são essas renovações que a gente sempre busca, são essas situações que a gente tem buscado para a nossa cidade. Haja visto quanto melhorou nossa cidade desses últimos governos para cá. Então, o que a gente tem que fazer aqui é aquilo, são 2 eleições, né? A cada 2 anos tem uma eleição, né? Sim. Então, agora, nesse momento, nós estamos para o cargo de executivo, de prefeito e o legislativo dos nossos vereadores. O que a gente faz, né, e pede, né, para a população é que vote com qualidade. Quer dizer, hoje é o momento de pegar a qualidade das pessoas e exercer o voto. Agora, nesse momento. Na próxima eleição, a gente já faz uma discussão diferente, que é na representatividade local. Então, vote em quem é da região. Você vota em quem é de Santo André, vota em quem é de São Bernardo e assim sucessivamente, que é para a cidade ter representatividade maior no governo estadual e federal. Então, são 2 momentos, a cada ano é uma coisa que... É lógico que quando você fala na representatividade, a qualidade tem que estar junto. Sem dúvida. Hoje é só qualidade, porque você não pode votar no vereador. Eu moro em Santo André, meu título é em Santo André, eu não posso votar em outra cidade, é só aqui. Então, você tem que votar com qualidade. É isso que a gente pede para quem assiste e tudo mais. E fala, escuta, veja os candidatos, escolhe bem, pesquisa e vote com qualidade. Porque vai ter alguém sentado lá, o que você falou, tá certo, Fernando? O que você disse é isso mesmo. A gente sempre brigou, você sabe, o Pentágono está aqui na CISA já há bastante tempo, você até levantou a data. Isso são só desde 1970 aqui na CISA. Então você veja, a CISA sempre trabalhou por isso, nunca deixou de trabalhar. É que nós, andreenses, não cumprimos aquilo que era pregado até pela CISA. Né? Era pregado por nós, políticos, na época. Já fui candidato a deputado federal também, tive alguns milhares de votos aí. Então, a gente não praticou isso e ainda continua não praticando. Né? Nós temos hoje que fazer uma conscientização dessa meninada, desse grupo que vem chegando agora, mais novos, mas mais instruídos, viu, por causa da internet. Tem mais informação. Tem mais informação. Então, mas pesquisar essa informação também, né? Tem que. Essa é uma coisa que a gente tem que falar. Pesquise a informação também. Mas informação não falta para quem quiser pesquisar. Né? Exatamente. Essa é a grande realidade. Exatamente. Hoje você descobre se o cara tem um processo escrevendo o nome dele. Já tudo, né? Qualquer coisa. Acabou, né? É isso aí. Você está lá. Então, e hoje, né? Você está ainda antes de voltar para a escola. Hoje você está trabalhando, você ajuda a nossa cidade de uma outra forma, né? Você já ajudou fazendo parte do governo municipal. Inclusive, hoje você também está fazendo parte, você é presidente de um órgão aí da prefeitura. Qual que é o... Eu sou superintendente do Instituto de Previdência de Santo André. Né? Já desde o primeiro dia do governo do Paulo, eu fui chamado para ser secretário do Paulo, fui secretário de administração, lembro. Inovação e administração por 4 anos. E depois, ao fim dados 4 anos, eu fui ser o superintendente
do Instituto de Previdência. É superintendente, não é presidente, mas é a mesma coisa. É o equivalente a um secretário, né? O salário é o mesmo do secretário, é convidado para todas as reuniões de secretariado, obrigado aí. Né? Então, é uma derivação só de nome. Quer dizer, que você faz a gestão do dinheiro do aposentado da cidade de Santo André, é isso? Na verdade, a gente tem a responsabilidade de cuidar para que os próximos aposentados que vierem tenham lá na frente a garantia de ter a sua aposentadoria, uma coisa digna. Então, a gente é obrigado... A gente tem que ter um zelo para aplicações, tem que ter... O Instituto, eu costumo dizer que é o primo rico da Prefeitura. A Prefeitura quase não tem dinheiro, mas o Instituto tem. Mas o Instituto tem, prevendo que daqui 30 anos, todos esses funcionários que estão trabalhando estarão aposentados. Né? Então, essa é a tônica de por que existe o Instituto de Previdência. Ele faz exatamente esse papel, que nem é o INSS, mas hoje, ao invés de a gente contribuir para o INSS, o funcionário público de Santo André, ele contribui para o Instituto. Isso toda cidade tem, basicamente. É lógico, depois de um determinado tamanho, né? Uma cidade pequena não... Nem todas têm. Mas toda cidade assim, do tamanho de Santo André, acaba tendo, né? Ou não é obrigatório? Em 2004 houve essa possibilidade. Algumas cidades criaram e outras cidades não. A Caixa, o Instituto, ele já tem mais de 80 anos, porque ele era antes a Caixa de Pensões. Então, não sei se você se lembra que naquela época que inclusive eu era vereador, contestei bastante o prefeito da época, porque a prefeitura ficou com todo o dinheiro da Caixa de Pensões, pôs no cofre da prefeitura, falou, não, pode deixar, eu pago a aposentadoria de todos eles que se aposentaram antes de 2004. Chegou agora em 2021, a prefeitura não estava mais conseguindo pagar. Por quê? Uma massa que era dos contributivos, eles punham o dinheiro, e aquele dinheiro que a prefeitura pegou lá em 88 e tudo mais, ela tinha que pôr e a massa vai crescendo. O pessoal mais velho vai se aposentando antes, né? É lógico. Então, foi uma coisa que a gente fez uma mudança agora estratégica. Fizemos a união das duas massas. Hoje todo o dinheiro entra num montante só. Porque antes era separado, era lembro. Separado. Tinha um grupo que tinha o dinheiro e outro grupo que estava ruim. Bonito e outro feio. E o outro não tinha feio. O Instituto falava, aporta 15 milhões. A prefeitura aportava 15 milhões, no outro dia saía os 15 milhões para pagar a aposentadoria. Não tinha um centavo. Que não ficava 27 centavos, 30 centavos na conta. A conta era justa. Era zerada. Né? Hoje não, hoje conseguimos ainda, há 2 anos aí que nós estamos nessa união das massas. É um caixa só agora. Um caixa só, o caixa ainda está no nível que estava quando houve a gestão. Tem uma lei nova não, que faz parte do ensino atuarial, que a gente precisa reter esse dinheiro por 5 anos, o dinheiro que recebe disso. Então, o Instituto está conseguindo apresentar, inclusive, lucro. O superávit. Superávit dentro dessa situação. Então, está indo bem. Então, eu acho que a contribuição que o Instituto deu para a Prefeitura nessa pandemia foi muito grande. Bastante grande. Significativo. Né? Não, na pandemia é tudo diferente. Vamos lá. Então, falando de educação, vocês tinham, desde o pequenininho, das crianças, até o ensino médio e o técnico. E aí vocês decidiram fazer mais à frente ainda, ampliar mais ainda. Em que época que foi isso daí, com a criação de uma faculdade aqui na cidade de Santo André, que era uma inovação em cima de uma empresa de Santo André. Mais uma inovação que vocês fizeram aí, que foi criada a faculdade, depois pode até falar o nome da faculdade, né? Deixa eu lembrar, eu falei que eu ia lembrar o nome do governador, Sarney. Mas vamos até esse momento mesmo. Na década de 80, até 90 também, era muito difícil abrir uma faculdade, muito difícil. O MEC punha algumas situações para impedir que você abrisse a faculdade. Quando foi em 97, 98, eles permitiram
E aí houve um boom de aberturas de faculdade, porque estava tão represado durante quase 15 anos. Tanta vaga, né? Precisando de tanta coisa. E as faculdades federais, universidades federais, não estavam mais dando conta. Então eles deixaram abrir várias faculdades. O Pentágono entrou com um pedido e abriu a faculdade Octógono, porque já existia uma faculdade Pentágono em São Paulo. Então virou faculdade Octógono. Tudo no figuras geométricas, né? É isso aí. Polígono, octógono. Foi por causa do nome, não tem nada a ver que nem a filosofia do outro. Tinham 5 sócios, não. Octógono era por causa da figura geométrica mesmo. Tá. E aí, logo nos primeiros 2 anos, nós conseguimos a marca de novo da faculdade Pentágono e abrimos uma faculdade de administração de empresas. Né? E essa faculdade de administração de empresas, posteriormente veio o tecnólogo, né? Que tem o mesmo nível do bacharelado, né? Você consegue ter diploma. Formado na faculdade. Um nome diferente, mas é faculdade. Aliás, é uma faculdade que, inclusive, injeta muito mais de sabedoria na parte prática do que na parte teórica, de aprender português, inglês. Se parte de uma premissa que você já venha pronto para uma faculdade, né? Então, diferente da época que fizemos direito em São Bernardo, estava escrito sim, você que não viu, na turma de 85, quando eu me formei, que você... tá aqui a faculdade de direito. A professora corrigia a sua prova, corrigindo o português, tirando também nota. Também português, tirava nota. Tirava nota do latim, do português, então... Aqui em 85 você formou lá no Direito de São Bernardo. Está escrito aqui, sim. Aí, o que acontece? Hoje, o tecnólogo recebe muito mais informação objetivando aquela situação que ele escolheu. Se é eletrônica, é eletrônica. Se é mecânica, é mecânica. Mecatrônica, química, informática. Então, você tem informações só sobre matérias técnicas. Né? Então, eu acho muito interessante. Eu acabei vendendo a faculdade... Mas quantos anos vocês ficaram com o grupo? Ficou com... De 2000 até o ano de 2002. 22 anos de faculdade. É bom, né? Você sabe que tem uma peculiaridade, né? Entre os alunos formados do Pentágono, nós temos mais de 100 mil alunos formados pelo Pentágono. Seja ele ensino fundamental... Qualquer um que passou. Formou em alguma fase. Formou em alguma coisa. Nós temos mais de 100 mil formandos. Grande maioria no ensino técnico. Né? Porque, na época, o ensino técnico, até 85, 86, a gente só formava técnicos. Né? Então... mais de 100 mil. Você sabe que arquivo morto não pode se jogar fora. A escola tem que ter um arquivo morto do tamanho da escola. Né? E não pode digitalizar. Agora está mudando. Não pode digitalizar? Agora quer dizer, não podia, né? Agora tem que ser, né? Não tem jeito. Mas é documento, você precisa do original, você precisa... o reitor daquela época que tem que ter assinado o diploma, você entendeu? Então, é meio complicadinho. Mas... geralmente o mantenedor é o reitor ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Pode ser o mesmo? É obrigatório ser diferente? Porque as leis são diferentes, né, de gestão de escola. Não precisa ser necessariamente o mantenedor ser o reitor e não é obrigado que o reitor seja o mantenedor. Então, havia, por exemplo, na Faculdade Pentágono, havia um reitor contratado, né? É uma pessoa que... Eu lembro, o Carlos, né? Carlos. Rivera, né? Que a gente tem que ter entendimento que você não tem todas as informações que você precisa para tocar todos os negócios, né? Isso mesmo. Uma coisa é você fazer o pedagógico, que é feito pela minha irmã, né? A nossa escola é uma escola que foi, desde o início, uma escola muito familiar. A gente tem até uma pecha de que é uma escola extremamente dura. Né? Mas não é verdade, é que o que a gente faz é o tratamento que a gente dá para os nossos filhos, né? Afinal, você deixa o teu bem mais precioso dentro da escola, que é o teu filho. É isso aí. Então a gente trata os filhos dessas pessoas que estão dentro da nossa escola como os nossos filhos foram tratados. Então, se existe problema de droga, nós vamos atrás até conseguir achar todo mundo e parar com esse negócio. Se existe problema de acompanhamento de algum aluno que está com um problema familiar,
Temos psicóloga dentro da escola que trata toda a comunidade. Toda a comunidade, ela não trata só do aluno, ela trata do pai do aluno, do avô do aluno, onde dos precisar. Professores, dos pais e professores, ataca todos os lados. Então, é uma escola muito humana, uma escola muito familiar, né? A parte pedagógica, como eu falei, a Flávia, minha irmã, é que é responsável. O Murilo assumiu a minha parte administrativa. O Conrado assumiu uma parte de marketing. E o Daniel Buissa assumiu a parte jurídica, que o Daniel é advogado também, como eu era. E cada um pegou um naco daquilo que eu fazia e está tocando, cada um com seu expertise, né? Tá certo, né? Cada um vai. Quer dizer, no caso, você é a segunda geração, porque começou com o seu pai, com sua mãe. Você é a segunda, independente da idade que está lá. Mas... Sim. E agora os meninos são a terceira geração. Sim. Da empresa. Quer dizer, isso daí é uma coisa fantástica. Hoje em dia, né? Você tem uma empresa no Brasil, a gente sabe que a dificuldade que né? Ninguém pode falar dos altos e baixos que é ser um empresário aqui no Brasil, mas aí vocês tiveram um contratempo, né? Na época de construção do prédio, você disse aqui. Sim. Ia ter uma ajuda, chegou lá, não teve ajuda. Como é que foi isso daí? Chegou lá, falou, bom, e a ajuda que vocês iam me dar? A obra está lá, 30... Aí você olha, você não está preparado para isso. Como é que vocês fizeram essa virada aí? Olha, eu vou teve te contar, que se virar, né? Eu vou te contar uma coisa que poucas pessoas sabem. Meu pai era conhecido, não podia dizer amigo do dono do Objetivo, né? E na época, 85, nós falamos, não dá para acabar. Não vai dar para acabar, né? Era aquela época do overnight, inflação alta. Inflação alta e tal. E aí a gente foi conversar com... Como é que é o nome do Objetivo? O Digênio. Digênio. Nós fomos conversar com o Digênio. Me lembro até hoje. Ele... Senhor Eufli, tenho muito respeito pelo senhor, senhor Eufli, mas... E ele ficava tilintando a mão na mesa, assim, né? E ele disse assim, olha, não tem interesse porque eu não quero mais ter escola. Eu vou ser lobista em Brasília. Ideia e até cara. Hoje tem escola, né? Não, mas as escolas ele vendeu grande parte delas, né? Pegou muito dinheiro emprestado para as escolas e teve o seu êxito total. Faleceu agora, questão de 2 anos. E ele falou, não tenho vontade de comprar nada, nenhum imóvel mais aqui. Eu vou para Brasília. Na área de escola. E aí houve aquela reviravolta do Sarney que eu te contei. E aí você começou a vir aluno, cara, não sei de onde veio tanto aluno. Né? Eu contei uma outra coisa. Nós tivemos uma terceira unidade em cima do Banco Nacional na época, que nós tivemos que abrir a escola a toque de caixa de tantos alunos que vieram se matricular. E foi o que salvou a escola. Aí você vai tentando pagar banco, pagar isso, pagar aquilo, fazendo a escola devagar. A princípio, nós funcionamos só da Fernando Prestes para cima, da Fernando Prestes para baixo, para Ramiro Coleone, ficou em obras ainda. Né? E aí foi se fazendo tudo por cima e embaixo é como se não existisse. Obra, só pedreiro, só pedreiro. Né? E aí, em 85, nós concluímos, em 86, nós concluímos todo o prédio. Mas era vendendo o almoço e pagando a janta. É um prédio imponente, né? Tem a quadra, tem a parte esportiva lá, tem tudo, né? Nós somos praticamente uma das poucas escolas daquela época que tínhamos prédio próprio, né? Nós temos 10 mil metros quadrados lá, ali, construídos, né? Temos um terreno do lado, pequeno, de 540 metros, que usa como estacionamento, né? Mas foi, assim, uma sacada muito grande. Para você ter uma ideia, meu pai construiu aquele prédio pensando que se não fosse uma escola seria um hospital. Você saberia que dentro de cada sala de aula eu tenho hidráulica? Se eu quiser um dia vender aquela propriedade para um hospital, eu consigo facilmente vender. Elétrica, hidráulica, já tudo praticamente. Entrada por duas ruas, estacionamento, é uma coisa... Não deixa de ser uma estratégia, né, de negócio também, né? A escola, porque a escola é dinâmico, né, também. Às vezes o mercado da escola diz que você tem que ir para aquele outro bairro. De repente você tem que mudar. Tem escola que muda de lugar também, né? Quando muda perde difícil, muito. Né? Perde muito. Perde, né? Porque você tem o pessoal que está acostumado ali, assim, o pessoal perto, né? Essas coisas assim, né? Você sabe, Evanson, que em 1970
Nós trouxemos o primeiro computador IBM /3 para dentro de uma escola. Nós tivemos o primeiro curso de processamento de dados em 1974. Inclusive saiu uma reportagem que era o primeiro curso de uma escola particular de processamento de dados, que era um equipamento extremamente grande. Eu lembro. Tomava um prédio, andar. Aí depois trocamos por uma máquina que chamava Polymax, que era menor um pouco, e agora você vê o tamanho dos computadores, que são os nossos telefones, né? Bom, isso aqui, esse celular aqui tem mais do que tinha um prédio. Nossa, o IBM /3, Deus o livre, era perfurante, desenhava com a reguinha todas as COBOL, Quer dizer, era o que vocês ensinavam, a linguagem de você escrever códigos de computação, né? Isso. Quer dizer, ensina até hoje, né? Processamento de dados vocês têm lá, né? Ensina, mas é diferente. É muito diferente o ensino hoje, de informática para o que era o processamento de dados naquela época. Né? Era construção de programas, era construção mesmo de fazer o programa para que você introduzisse dentro da máquina, para que a máquina te desse a resposta, você entendeu? Então era bem diferente. O ensino, a coisa mudou, né? Hoje em dia você já não fica fazendo mais isso. Né? Hoje você pega qualquer coisa, você tem ele pronto, né? Nós tivemos também no curso de mecatrônica, outra curiosidade, nós tínhamos o curso de eletrônica e o de mecânica. Né? E aí apareceu um professor e falou, por que nós não fazemos a fusão de dois cursos? Eletrônica com mecânica. Aí o outro professor falou, e por que não processamento de dados juntos? E nós fomos os criadores da palavra mecatrônica. No MEC. No MEC nós tínhamos que pedir o curso, autorização para o curso. Vocês deram esse nome. 95. Eletrônica com mecânica, a princípio não tinha pensado em informática, né, em processamento de dados, ficou mecatrônica. Em 1995 nós fizemos um pedido de curso, mas como é que vai chamar esse curso? Mecatrônica. E nós somos hoje, as empresas aí, 5S, todas essas empresas aí, elas só conhecem o fato de você mexer numa máquina, saber operacionalizar essa máquina, conhece como o mecatrônica, e foi o Pentágono que deu esse nome. Porque antigamente era diferente, era tudo mecânico, né? Você não tinha muita eletrônica nas coisas, né? Tinha, mas não era tanto, né? Não. Hoje é imprescindível. Né? O problema é que quando você tinha um torno, você tinha que operacionar o torno, você usava os seus conhecimentos em mecânica. O torno quebrava, ninguém sabia mexer. E começaram a ter os tornos elétricos, né, eletrônicos, que também tivemos um torno que na época o Pentágono pagou quase $50 mil num torno para dar aula, e era um visor, para dar aula para 50 alunos, era um visor de tamanho de um telefone celular. Do celular. Do tamanho do celular. Ficamos todo mundo em volta, aprendendo a fazer, a mexer no torno. Depois operacionava e ficava todo mundo um com a cabeça em cima do outro para ver. Falava, você olha um pouquinho, você olha mais um pouquinho. Hoje você vê com máquinas simuladoras que fazem o trabalho desse torno de $50 mil. Que foi vendido para uma empresa de torno mesmo, que torneava, que utilizava para fazer. É uma peça que você usa numa empresa. E você aprendia na peça. É bom, porque daí quando você saía formado, você já sabia mexer na peça, né? Na máquina, né? Para poder operar dentro de uma empresa, né? Vocês têm lá na escola o negócio do emprego, né? Também, né? Temos. O convênio. Como é que funciona isso daí dos alunos com as empresas? Vocês fazem a feira também, né? A feira foi feita agora. Fala um pouco aí para nós desses dois projetos. Na verdade, os projetos, nós temos a Feira de Ciência, sempre era unida os cursos técnicos com os cursos normais, né? Faz tempo isso também que tem, né? Tem, a vida inteira. E aí nós agora dividimos, porque o técnico ficou técnico mesmo, com a faculdade. Houve-se a necessidade de ter algumas coisas. Então, são projetos, são palestras, são coisas que vêm estritamente para o técnico. E a Feira de Ciências é você mostrar, através de trabalhos para essas crianças que vêm dentro do ensino fundamental 2, 1, 2 e médio,
o que é as ciências na vida da pessoa. Então, a gente continua tendo essas feiras. Teve a feira, essa feira que foi mais palestras e tudo mais do técnico no começo deste mês, final do outro mês passado, começo desse mês, e agora está tendo, já teve também a feira de ciências, né? Mas é uma atividade que a gente tem. Também somos precursores, né? Tem isso há muito tempo, muito tempo. Eu lembro de época do pessoal construir aqueles robô, construía robô para brigar robô com robô, coisa que aparece na televisão hoje como filme, né? Construir carrinhos de corrida, construir carrinhos de autorama. Então isso sempre foi uma vocação dos alunos do Pentágono. E o convênio que vocês têm com as empresas? Então, o que acontece? A gente percebeu que o índice de inadimplência era muito grande, né? Então, nós percebemos que o aluno empregado ele tinha uma responsabilidade um pouco maior do que aquele que o pai paga a mensalidade. Então, na época, essas empresas grandes exigiram um nível técnico dos funcionários. Dos funcionários. Então, houve uma época onde eu tinha isso, já eu como diretor da escola, eu tinha dentro de uma mesma sala de aula o pai e o filho, estudando na mesma sala de aula. Porque os dois trabalhavam numa planta qualquer aí de automóvel, alguma indústria, e eles precisavam do curso. Né? Senão ficariam perdendo para essa pessoa mais nova, o prático perderia para o curso. Então, houve uma época bastante farta, né, que nós pedimos para que nós começamos a visitar as empresas e oferecer estagiários de alta qualidade. E fazemos isso até hoje. Temos parceria com o CIEE, que busca dentro dos nossos alunos voluntários para trabalharem em outras empresas. Temos muito interesse. Então, por exemplo, se a CISA precisar de um estagiário na área de informática, por exemplo, ele pode buscar dentro do Pentágono. Hoje a gente prefere fazer através do CIEE, mas muitas vezes a gente indicou várias pessoas para trabalharem em todos os níveis de... Quer dizer, então o aluno entra lá no pequenininho, aprende a ler, escrever, desde nenê, né? Começa com 3 anos, né? 3 anos. Aí vai, faz, estuda, forma, passa uma fase, passa outra, faz o curso técnico e já sai de lá devidamente pronto para trabalhar. Até antes vocês tinham a faculdade, mas aí agora não tem mais, mas ele já sai pronto para a faculdade e também, se quiser, já sai com um convênio aí de emprego com o CIE, já sai com um emprego, né? Sim. E é uma coisa que a gente ensina muito, né? Isso não é ensinar, é dever, a ética. Porque quando a pessoa já está buscando, objetivando um emprego, então ele precisa aprender a se comportar, a gente não ficar com aquelas cheias de piercing no coisa. Então, a gente vê dentro dos alunos do Pentágono uma necessidade de conhecimento muito grande. Então, claro que ninguém é contra. Tem tudo, ninguém é contra nada. Ninguém é contra, mas você vê a postura dos alunos do Pentágono, são um pouco diferentes. São pessoas mais maduras, são pessoas que têm a família como um referencial, têm um emprego como objetivo. Então, tudo isso a gente ensina dentro das escolas, dentro da escola. Porque os professores são treinados para isso, a psicóloga é treinada para perceber se alguma coisa está de errado, né? Nós temos aí uma filosofia de trazer o aluno, como eu disse para você, como se fosse nosso filho. E sem parar com as inovações também, né, Fernando? O Colégio Pentágono agora, no bairro Jardim, abriu outra unidade, de outro curso. Sim. É isso aí, né? Mais uma inovação que vocês estão tendo. Quantas aí a gente já falou hoje nesse papo aqui? Já falamos um montão de inovações que vocês tiveram lá. E agora vocês estão com mais um, né? Lá no bairro Jardim, não é isso? Na verdade, nós fomos buscar no ESAG. O ESAG é um curso preparatório exclusivo para medicina, para que faça com que o aluno consiga entrar nas universidades federais em medicina. É uma franquia.
Na verdade, não é bem do Pentágono, né? Somos só eu e meus 3 filhos que estamos nessa situação. Abrimos a primeira unidade ali na Palmeiras 164. Né? Tivemos nesse primeiro ano 145 alunos inscritos. Nós temos vagas só para 200. Né? 200 vai agora aumentar para 220. Quer dizer, atingiu acima do objetivo? Ou atingiu o objetivo? Atingiu acima da expectativa. O objetivo era pôr os 200 alunos, sem dúvida nenhuma, né? Que seria. Sim, mas abriu agora, né? Agora, nós temos condições agora com o primeiro teste, né? O primeiro vestibular é esse final de ano, é isso? Começo de ano, final de ano. Isso. Nesse primeiro teste, a gente vai ter um momento de medição do trabalho. E aí nós vamos ter, com absoluta certeza, o preenchimento dessas vagas que faltaram. Mas é muito bacana, é um nível... São crianças ainda, numa faixa etária aí de 17, 18 anos. Jovem, né? Entram às 7 horas da manhã e saem às 9 horas da noite. Mas peraí, é um curso para quando você acabou o colégio, é isso? É um curso que você não consegue fazer junto com o colégio. Então você tem que ser formado já no ensino médio. Você tem que ser, é um cursinho. Vamos e aí lembrar, você faz né? mais um ano desse outro trabalho. Na nossa época a gente não fazia cursinho para entrar na faculdade? Hoje faz, né? Faz. Cursinho. Faz até então, hoje a única diferencial desse cursinho é que ele é um cursinho que na parte da manhã tem aula até às 2 horas da tarde, das 7 às 2. Depois tira dúvidas lá. Ficam os computadores ligados, você fica estudando. Você está com dúvida numa matéria, você procura um estudo orientado, tem na hora, todos os horários. E esses dias eu saí de lá 9 horas da noite, tinha gente estudando ainda. Então, é uma coisa que exige muita dedicação, que é o que exige o médico, certo? Depois que ele entra para uma faculdade de medicina, não é isso que exige dele? Então já está sendo exigido antes. Mas em contrapartida... Vai pegando o ritmo desde entrar. Em contrapartida, hoje uma faculdade mediana de medicina custa R$10 mil mês. Tá? Mediana. Tá? Em contrapartida, ele gasta um pouco agora com o nosso curso, mas ele tem uma grande possibilidade de entrar num curso gratuito. Não paga, né? Uma federal... Uma universidade federal em qualquer parte do país. Porque eles migram no estado. Federal vai daqui para lá, tem lugar para morar, tudo e assim por diante. É isso aí. Muito Ô, Vic, olha só aí quanta coisa, hein? Olha quanta coisa. E eu sei que tem muito mais para perguntar, mas já deu 1 hora e pouco já do nosso papo aqui. Que já pena, foi mais de 1 hora, né? Então, você quer usar a palavra, usa um pouquinho do tempo aí para dar uma encerrada e falar um tchau aí para o nosso pessoal que está assistindo. Fica à vontade. Hein? Não, eu quero agradecer a Cisa e meu amigo Evanson pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa vida, do nosso momento de Santo André, né? Nós somos andreenses com muito orgulho. Temos muito orgulho da nossa cidade. Ramalhão. Ramalhão. A gente tem todos os investimentos voltados para essa cidade e queremos ficar aqui até a hora que Deus permitir. Então, obrigado a Cisa pela oportunidade, obrigado aos ouvintes e que estão vendo o nosso podcast. Santo André Empreende. Santo André Empreende. Bom, então, gente, só agradecimento da Cisa. Obrigado mesmo, Evan. Obrigado, Fernando, por você estar aqui com a gente. Nós estamos aqui hoje com a presença do Fernando Gomes, que é o mantenedor do Colégio Pentágono. E eu agradeço vocês estarem nos assistindo. E também entra no site lá da Cisa, que lá tem esse mesmo papo que nós tivemos aqui com o Fernando, tem com outros empresários aqui da região, que conta a história da empresa deles, um pouco da história deles. Então está lá guardado no site da Cisa, onde você pode entrar e assistir a história de outros empresários. Obrigado por você estar nos assistindo e até o próximo Santo André Empreende.